Olá pessoal, professor Luan. Gente, nós vamos trazer hoje muita informação, muito conhecimento científico sobre essa doença que é a insuficiência cardíaca congestiva, tá certo? Essa aqui na verdade é uma síndrome, né, tendo em vista os sinais e sintomas que existem associados a ela. E aí nós vamos falar muito sobre essa síndrome e sobre as intervenções clínicas. Então você não saia daí, porque nós vamos fazer uma abordagem teórica e depois nós vamos fazer uma abordagem prática, tá certo? Então você já se inscreva aí no canal para que você possa receber, né, todos os próximos vídeos, né, com teoria e prática, tá certo? E mão na massa mesmo. E aí se inscreva logo aí no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações e acompanhar tudo que nós vamos, né, a partir de agora disponibilizar. Gente, hoje nós vamos falar sobre essa insuficiência cardíaca congestiva, essa síndrome, né, esse conjunto de sinais e sintomas, né, e aí eles podem afetar tanto o lado direito como o lado esquerdo do coração, tá certo? Então a insuficiência cardíaca direita ou esquerda. É muito importante esta informação inicial, por quê? Porque a síndrome que acomete mais o lado esquerdo, tá certo, gente? Ela acaba tendo uma repercussão clínica muito maior, trazendo muitas vezes maiores prejuízos para este paciente. E aí é por isso que é muito importante, e veja a abordagem como é que nós estamos fazendo. Primeiro, conhecendo a fisiopatologia. É como se você estivesse assim, visualizando o que de fato está acontecendo por dentro, né? Com aquele coração ali do paciente e como isso se repercute clinicamente nas alterações que ele vai, né, estar apresentando. Então, ela pode ser direita ou esquerda, e a esquerda ela tem muito mais repercussões clínicas. Neste caso, nós precisamos entender qual que é a definição, o que é que representa uma insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, representa uma lesão no músculo cardíaco, tá certo? No miocárdio, e aí essa lesão no miocárdio, ela vai, né, evoluir com um comprometimento, no sentido de comprometer o processo de ejeção, o processo de retirada, o processo de bombeamento, tá certo, desse sangue dentro das câmaras cardíacas. Gente, eu sempre comparo uma insuficiência cardíaca congestiva a um pneu furado de um carro. O que é que acontece quando você está dirigindo, tá certo? E você, de repente, percebe que algo está errado. O que é que vai acontecer? Você percebe que você começou a ter uma instabilidade dentro do carro. O mesmo acontece no paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva. Ele começa a apresentar uma instabilidade e isso vai ser, né, visualizado através das possíveis alterações clínicas que nós vamos conseguir identificar. Então, é muito importante entender que essa lesão no músculo cardíaco, ela promove muitas vezes uma flacidez, um comprometimento, né, um amolecimento, né, uma incapacidade de bombear e, consequentemente, ejetar, colocar esse sangue para fora. Né? E essa ideia de colocar o sangue para fora, né, para fora do músculo cardíaco, através da aorta, dos grandes vasos, isso tem muito a ver com o processo de oxigenação, com o processo, né, de encaminhar um sangue que vai levar tanto oxigênio, que vai levar nutrientes, por isso a importância clínica desta doença, né, desta síndrome, como foi colocado inicialmente. Professor, quando é que isso acontece? Em quais situações? Gente, tem muita doença aí que acaba potencializando, fazendo com que essa síndrome ela seja desenvolvida. Uma delas, né, uma muito conhecida, é a doença de Chagas, né, aquele paciente que tem um aumento do coração, um aumento do volume da massa cardíaca, promovida aí quando essa infecção ela existe, né, infecção causada pelo Trypanosoma cruzi, e aí a doença de Chagas é uma das situações, né, que isso acontece, que a insuficiência cardíaca congestiva acaba sendo desenvolvida. Uma outra situação é a hipertensão arterial. Professor, qual é a associação de hipertensão arterial com a insuficiência cardíaca congestiva? Veja, gente, imagine aí que você está dentro de casa e você precisa sair.
tá certo? Precisa sair de casa. Imagine que fora, que do lado de fora da sua casa tem alguém segurando a porta, empurrando lá a porta. O que é que vai acontecer? Você vai ter dificuldade de abrir, obviamente, essa porta. Certo, professor? Mas o que é que isso tem a ver com hipertensão arterial? A ideia, gente, é muito parecida, é muito similar. Quando um paciente ele tem hipertensão arterial, o que é que acontece do lado de fora do coração? O que é que acontece a nível de periferia? Gente, acontece que essa pressão aumentada, ela faz com que o sangue que está aprisionado, o sangue que está dentro do coração, ele tem uma dificuldade maior para sair. E aí é por isso que eu fiz essa analogia, nessa ideia desse sangue que está querendo sair do coração, no caso de uma hipertensão arterial, né, isso se torna muito mais difícil, porque a periferia, o lado de fora, a pressão está muito alta e isso promove uma sobrecarga e isso promove um adoecimento nessas células, nessa musculatura, tá certo, gente? Então, por isso que a hipertensão arterial ela tem uma relação, tá certo, muito direta com o desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva. Coloquei também aqui as cardites, porque são muitas, né? A pericardite, a miocardite, né? São infecções que podem existir aí diretamente nessa musculatura, na musculatura mais interna, na musculatura mais intermediária, né, do músculo cardíaco, promovendo um comprometimento e, consequentemente, o paciente pode estar desenvolvendo essa insuficiência cardíaca congestiva e o tão conhecido infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio, o que é que representa, professor? Representa uma área cardíaca, né, que está sofrendo uma necrose, uma lesão, e isso faz com que o paciente desenvolva a insuficiência cardíaca congestiva. Por quê? Porque uma área do coração ela se torna comprometida, logo ele vai desenvolver insuficiência cardíaca congestiva devido à incompetência, né, de contrair, de colocar esse sangue para fora e levar oxigênio e nutrientes, tá certo, gente? Isso é muito importante. Veja aqui, quando nós falamos, né, sobre essa síndrome, nós temos aí a necessidade de fechar o diagnóstico, de saber de fato se o paciente ele está ou não, né, com esse conjunto de sinais e sintomas que vai levar, né, a essa condição clínica. Então, o diagnóstico ele é eminentemente clínico. O profissional, os profissionais envolvidos, ele precisa, e é por isso que nós estamos sempre, e a nossa abordagem aqui vai ser sempre associando teoria, né, prática baseada em evidência científica, né, e mão na massa. Sempre nós vamos trazer fisiopatologia e vamos trazer como abordar, como atender. Então, para fechar esse diagnóstico, nós precisamos conhecer de fato o que é a doença, como nós estamos fazendo aqui, e entender que ela é uma doença eminentemente clínica, ou seja, o profissional que está avaliando, acompanhando os profissionais precisam conhecer de fato. Então, esse diagnóstico ele é feito através, né, dessa avaliação clínica e de exames complementares. Mas, professor, que exames seriam esses? Gente, por exemplo, nós temos um exame que é muito barato e ajuda demais, tá certo? No fechamento desse diagnóstico, que é o raio-x. Professor, o que é que vai ser observado nesse raio-x? O que vai ser observado é justamente um aumento, tá certo, na área cardíaca. Existe a área convencional e aí no raio-x esse coração ele pode estar aumentado, ele pode ter um dilatamento das suas câmaras e isso pode ser evidenciado no raio-x. O ecocardiograma. O ecocardiograma ele é um exame, tá certo, muito dinâmico. Ele mostra muito a dinâmica cardíaca, como que está o potencial de contração, a quantidade de sangue que está sendo ejetado é uma quantidade suficiente, está fora, né, dos valores convencionais. Então, o eco ele é um exame muito dinâmico. Ele mostra muito essa dinâmica cardíaca de bombeamento e de ejeção que acaba sendo comprometida no caso dessa síndrome da insuficiência cardíaca. E o tão conhecido eletrocardiograma, sendo que neste eletrocardiograma de um paciente que tem insuficiência cardíaca, o que é que vai ser observado, professor? Uma amplitude maior e também um alargamento, ou seja, nós podemos observar aqui
QS, por exemplo, um distanciamento maior, nós podemos observar um QR, né, muito maior, e isso daí o que é que reflete, o que é que está mostrando, qual a interpretação disso daí? A interpretação é o seguinte, é o coração dizendo, gente, eu estou aqui, né, passando uma pressão muito grande, eu estou fazendo muito esforço para conseguir atender às necessidades corporais. Por isso que essa alteração, né, tanto uma amplitude como um alargamento, passa a ser evidenciado no eletrocardiograma, tá certo? Eu quero abrir aqui só um parêntese, porque muita gente, muitos alunos sempre me perguntam, professor, qual é a diferença de um eco para um eletro, por exemplo? Gente, o ecocardiograma, como eu falei, ele é um exame que mostra muito a parte de funcionamento, a parte mais dinâmica, a parte de bombeamento, de ejeção de sangue das câmaras cardíacas. Ele consegue identificar, por exemplo, quando o coração contrai, será que ainda fica sangue dentro dele? Então, será que existe algum volume residual que acaba ficando nesse coração? Se isso acontecer, é patológico e pode ser identificado no ecocardiograma. E o eletro, professor? O eletro, como o nome por si só, ele já diz, tá certo? O eletro, ele vai mostrar a parte elétrica de fato, o funcionamento, a condução do impulso elétrico para fazer com que esse coração ele possa ter aquela dinâmica de contração que nós já conhecemos, a sístole, a diástole, tá certo, gente? Então, ecocardiograma é mais bombeamento, é a parte mais dinâmica, e o eletro é justamente essa parte mais de condução, essa parte de impulso que nasce lá no nosso sinusal e se propaga fazendo o coração justamente ter nessa dinâmica, essa contração, tá certo? Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essas diferenças. E aqui, ainda falando sobre diagnóstico, para finalizar, e muito importante, gente, não existe, vou repetir lá, não existe um marcador químico específico para fechar o diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva. Professor, traduza isso daí de não existe um marcador químico. Gente, como eu falei, né, essa síndrome, a insuficiência cardíaca congestiva, ela acaba sendo fechado, esse diagnóstico acaba sendo fechado com uma avaliação clínica, ou seja, não existe um exame de laboratório capaz de você vai lá, faz o exame e assim, fechou o diagnóstico, é insuficiência cardíaca congestiva. Então, isso não existe, por isso essa descrição que não existe um marcador químico específico. Professor, tudo bem, mas ainda eu estou um pouco confuso, eu quero um exemplo, né, prático de uma doença que existe um marcador químico para fechar o diagnóstico. Nós falamos até, né, já dela hoje por aqui. Gente, o infarto agudo do miocárdio. O que é que acontece quando alguém está com suspeita de infarto agudo do miocárdio? Vai até o hospital, né, então ele já tem os sinais clínicos, está com dor no peito, né, aquelas situações clínicas, uma dor que irradia, enfim, aquilo que vocês já conhecem. E aí quando chega no hospital, ele faz o quê? A dosagem das enzimas cardíacas. Então, essas enzimas cardíacas representam um marcador químico. E o que é que eu estou dizendo aqui para você? Que na insuficiência cardíaca congestiva não existe essa possibilidade de você fazer um exame, né, de uma forma muito direta, tá certo? Indireta, até tem alguns exames que ajudam, mas assim, não existe um marcador específico. Acho que já entenderam, a gente pode ir embora aqui, passar, né? Vida que segue. Então, vamos lá. Falar das medicações. Professor, quais são as medicações? Existem poucas medicações? Não, gente, tem muitas. O que é que eu vou trazer aqui para você? As mais importantes. Então, quais são as mais importantes? Principalmente, e aí o carro-chefe, né, geralmente é administrada logo de início, quando o paciente está com um ICC agudizado, né, que precisa ser tratado agora. Uma das principais medicações administradas no primeiro momento são os diuréticos. Né? Exemplo, nós temos Lasix. Professor, o que é que essa medicação faz e por que é que ela vai beneficiar um paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva? Gente, porque você imagina o que é que acontece quando o paciente recebe um diurético. E aí, por exemplo, através da eliminação dessa diurese, dessa urina,
acaba que aquele encharcamento, né, aquele volume que está dentro do organismo, ele passa a ser eliminado. Olha, só de falar, gente, já dá para sentir a tranquilidade que o paciente começa a ter quando esse encharcamento, quando ele começa a ter diurese, quando ele começa a urinar e aí libera esse volume. Com a diminuição do volume, isso já traz um benefício muito direto para o coração, né, para o pulmão também, que está lá muitas vezes encharcado. Então, por isso que a utilização dos diuréticos ajuda demais, né, principalmente porque desenvolve esse edema, que é bem característico, tá certo, dos pacientes que têm, né, que desenvolvem esta síndrome. Então, para finalizar aqui essa história sobre as medicações, nós temos também a utilização dos cardiotônicos, né, o mais conhecido de todos aí, no ambiente hospitalar. Muito possivelmente você até já deve ter ouvido falar, né, nessa medicação que é a dobutamina, gente. Veja, no hospital as pessoas estão tão familiarizadas com ela que já chamam, né, já é amigo já, né, já é brother já, então já chamam até de dobuta, gente. Então a dobutamina é um cardiotônico que ajuda demais, que beneficia demais os pacientes que têm insuficiência. Mas, professor, o que é que essa dobuta faz? O que é que ela promove? Veja, eu falei para vocês que a dificuldade que vai existir é justamente que um coração que tem insuficiência cardíaca congestiva, lembra que eu dei aquele exemplo lá no início de instabilidade do pneu, né, furado lá, que fica flácido, que fica fraco? É aí que entra a dobuta. A dobutamina vai ajudar justamente nesse processo de contração, de dar muito mais força, tá certo? Força de contração. Quando você pensar em dobutamina, associa direto a força de contração e aí não esquece mais. E inclusive também promove uma diminuição da pré-carga. E essa diminuição da pré-carga, né, desse sangue a nível cardíaco, vai melhorar demais nesse processo de ejeção, de eliminação. Tá certo, gente? Condutas. Professor, o que é essa conduta? Gente, conduta agora é mão na massa, tá certo? É entender, e aí eu quero que vocês compreendam com muita tranquilidade. Eu vou mostrar aqui para vocês ainda, antes de botar a mão na massa, eu vou mostrar agora para vocês como atender um paciente grave, um paciente crítico com insuficiência cardíaca congestiva. E aqui eu quero dar uma dica muito geral. Quando vocês encontrarem um paciente grave, um paciente crítico, aquele paciente que te comove, gente, eu vou passar aqui uma dica de ouro, tá certo? Neste caso, todo paciente que te comove, gente, você vai dar para ele, tá certo? Move. O que é que representa, professor, esse move? Olha lá, move. Representa monitorização, oferta de oxigênio, veia e exames, tá certo? Ou seja, eu vou te mostrar agora, né, como que isso acontece através desse caso clínico que nós elaboramos aqui, tá certo? Deixa eu só pegar ele aqui rapidinho para que eu possa fazer a leitura e aí você entender melhor como as coisas funcionam. Gente, o caso é o seguinte: paciente Marivaldo, de 62 anos, deu entrada no hospital apresentando letargia, períodos de desorientação, referindo fraqueza, apresentando pele fria, sudorese intensa, cianose periférica, e aí foi identificado logo no início, tá certo, os sinais vitais, ainda lá na porta de entrada, que ele estava com uma PA de 90/50, né, muito potência aí, uma frequência de 31 batimentos por minuto, uma saturação de 93 e foi identificado aí uma suspeita de um ICC agudizado. Qual é a nossa conduta, o nosso objetivo? Gente, estabilizar, realizar as primeiras condutas no sentido de ter mais informações, tá certo? Para promover um melhor tratamento, um tratamento mais adequado. Então, primeira conduta, obviamente, ao chegar no paciente, gente, é se apresentar, é falar para ele quem você é, tá certo? Isso vai trazer já uma certa tranquilidade, principalmente quando ele está agitado, achando que nada vai acontecer. Então, conduta é: seu Marivaldo, meu nome é Luan, tá certo? Eu sou enfermeiro aqui, estou com uma equipe muito boa, de excelência, que vai te ajudar a partir de agora, tá certo, seu Marivaldo?
fica tranquilo que nós vamos te ajudar. Gente, uma vez feita a abordagem no paciente, nós vamos agora fazer o quê? Lembra do MOV. Então, o Mzinho lá de monitorização. O que representa essa monitorização, professor? Fazer a instalação, gente, né, do tensiômetro, por exemplo, que é o aparelho lá que vai identificar a pressão arterial do nosso paciente. Fazer a instalação, gente, de oxímetro de pulso, para que nós tenhamos aí uma monitorização contínua, tá certo? Da saturação. Veja que simples, olha lá. E aí, realizar a monitorização para identificar a frequência cardíaca, colocando aqui, tá certo? Os eletrodos, olha lá, colocando os eletrodos, porque você só consegue tratar se você tem informações. E aí, com essas informações agora, veja, já tenho PA, já tenho saturação, e aí, fazendo a instalação aqui dos eletrodos, tá certo? Que nós vamos detalhar depois de uma aula aí para vocês. Todo mundo conhece lá, né? Veja, e esse atende aquela ideia lá de Brasil, Flamengo, né? Cores mais claras em cima, mais escuras embaixo, mas nem sempre é assim. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então veja lá, fiz a monitorização, né? Então fiz a monitorização aqui. Então, seu Marivaldo, vai ficar tudo bem, seu Marivaldo. Pode ficar tranquilo, amigo. Veja lá. Então, mantendo sempre, gente, um contato, conversando com o paciente, isso é muito importante. E a partir de agora, eu já tenho uma série de informações. O que é que eu vou fazer? Professor, já fiz a monitorização. Gente, já pedi aqui para fazer a instalação, tá certo? De acordo lá com a prescrição de um catéter de O2, devido à saturação, está 93, mas ele já vai se beneficiar desse oxigênio. Então, instalei monitor, lembra lá do móvel, monitor, oxigênio. O que é que eu preciso instalar agora? Gente, vou instalar uma veia, né? Já identifiquei que lá do outro lado, o acesso dele está muito bom, e aí, olha lá, já vou fazer a instalação do acesso, tá certo? E aí, agora eu já tenho, gente, já tenho um acesso, né? Isso já me ajuda demais a fazer a instalação das medicações. Lembra lá, como eu falei, do Lasix, da Dobuta, né? Inclusive aqui nós temos uma dobutamina que tem que ser administrada, tá certo? Em bomba de infusão, uma droga, né, de um potencial enorme que precisa ser administrada em uma bomba de infusão. Em outra aula nós vamos falar especificamente sobre isso. E aí, se é um paciente grave, um paciente crítico, gente, faz 2 acessos. Faz um, quando você estiver um pouco mais tranquilo, você já faz um outro acesso, que é aquela máxima que eu digo lá, né, em todas as aulas. Quem tem 2 tem 1 e quem tem 1 não tem nenhum. Essa regra usem sempre, tá certo? Para o acesso venoso. Gente, só não pode usar aonde? Todos os alunos aí que estão sempre conosco já sabem. Só não pode usar essa regra de quem tem 2 tem 1 e quem tem 1 não tem nenhum. Só não pode usar na vida amorosa porque dá problema demais, tá certo? Pelo amor de Deus. Então, 2 acessos calibrosos e aí agora nós vamos para a parte dos exames, verificar o que é que foi prescrito, providenciar os exames laboratoriais que foram solicitados para que a gente possa dar continuidade. Muito importante, vocês podem estar imaginando aí, professor, como é que esse paciente ele pode se beneficiar logo de início aí de um padrão respiratório melhor? Vem aqui comigo que eu vou mostrar para você, né, uma informação, uma conduta muito importante, que é justamente a elevação da cabeceira, tá certo, gente? Essa, inclusive, deve ser uma das primeiras condutas que nós precisamos promover, tá certo? Eu deixei para fazer essa sinalização aqui do outro lado, pelo fato do controle estar aqui. Mas, gente, essa conduta de elevar a cabeceira, né, deve ser uma das primeiras condutas, por quê? Porque essa elevação, ela melhora demais, tá certo? O processo de hematose, de troca gasosa, inclusive porque ao elevar a cabeceira, essa pressão que o abdômen faz no diafragma, ela acaba diminuindo. Consequentemente, o paciente ele vai respirar muito melhor. E uma conduta agora muito específica que eu já estou fazendo, apesar de estar sendo muito discreta, é justamente a ideia, tá certo, gente? De diminuir aqui a elevação nos membros inferiores. Professor, por que isso é importante? Principalmente para o paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva. Gente, por mais que o paciente chegue para você lá e diga assim,
eleve aqui um pouco minhas pernas, porque eu já estou que não aguento durante tanto tempo nesta posição. Gente, isso precisa ser muito bem avaliado, porque a elevação dos membros inferiores, colocar o paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva na posição, por exemplo, de Trendelenburg, pode ser algo extremamente comprometedor. Inclusive, então, gente, veja, nós sempre traremos conteúdos com esse formato, trazendo sempre um embasamento teórico, tá certo? E logo em seguida, uma prática para que a gente consiga aí fazer essa associação e termos sempre o que eu acredito demais, que é uma prática baseada em evidência científica, certo? Então, continue acompanhando aí o nosso trabalho. Muito obrigado para você que sempre está aí acompanhando, discutindo, contribuindo. E para finalizar, você já se inscreva aí no canal, porque quando for aparecendo novos conteúdos, você já vai tendo acesso. Então ativa o sininho aí de notificações e aí, se você gostou também, dá um joinha aí e comenta que com certeza nós vamos fazer uma troca de informações muito produtiva. Grande abraço do professor Luan e até a próxima, gente.